Chegamos na lição de número 6, aqui da classe dos adultos deste primeiro trimestre da CPAD em 2025. Texto escrito e comentado pelo pastor Ezequias Soares, onde estamos trabalhando sobre Em Defesa da Fé Cristã. Lição 6 vai cair no dia 9 de fevereiro. Nós vamos abordar sobre um tema bíblico que trabalha o seguinte argumento: o filho é igual com o pai. E é claro, você que está chegando por aqui, aproveite e inicie a sua aula pelas bases bíblicas que a própria lição já oferece para você. A primeira base bíblica é o texto áureo, que se localiza em Hebreus, capítulo 1, versículo 8. A segunda é a verdade prática. Vale a pena você fazer a leitura da verdade prática. E a terceira, leitura bíblica em classe, que está em João, capítulo 10, versículos 30 ao 38. Lê esse texto compassadamente, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Eu sou o pastor Janderson Nascimento, estou primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Aproveita e se inscreve no canal para não perder nenhuma das nossas ministrações e nenhuma das nossas aulas e nos acompanhar durante todo esse trimestre. Eu estou postando aula tanto aqui pelo YouTube, pelo Spotify, pelo TikTok e você pode me seguir pelo Instagram também. O QR Code está aqui do lado, você pode estar conosco em nome do Senhor Jesus. Estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, tem muita coisa boa para você, discipulado também, e você encontra todo esse material disponível para o teu crescimento. A minha oração é que essa aula seja uma bênção para a glória de Deus e que a sua vida seja edificada em nome de Jesus. Uma das passagens mais significativas do Novo Testamento, que fala a respeito da divindade de Jesus, se localiza em João, capítulo 10, versículo 30. Anote esse versículo com os teus alunos. A passagem bíblica é enfatizante, onde o próprio Jesus declara: eu e o Pai somos um. E o tema da aula de hoje é exatamente observar que Jesus é igual com o Pai. Entendendo essa palavra eu e o Pai somos um, utilizando o termo um, vem desse versículo a partir da palavra en, do termo grego, que traz essa ideia de unidade e mesma essência de natureza divina. Hoje nós vamos entender esse conceito juntamente com você, compreendendo a igualdade de Jesus com o Pai. Nesse sentido bíblico, nós vamos entender isso hermeneuticamente, observando a proposta da própria lição. Também é fundamental você observar outro texto marcante da Bíblia. Pega o caderno e a caneta para poder anotar. Está em João capítulo 14, versículos 9 e 10, onde o próprio Jesus, respondendo a Filipe, disse: quem me vê, vê o Pai. Nesse sentido de igualdade, de mesma essência, de mesma natureza. Essa palavra vai apontar a respeito da divindade de Jesus. Também vamos entender, à luz da Escritura, um verdadeiro diálogo que a Bíblia vai apresentar sobre o sentido da mesma essência divina que Jesus tem com o próprio Deus. Diante dessas declarações bíblicas, é fundamental que você possa perceber que a fé cristã vai apresentar diversos conceitos teológicos sobre esses argumentos que estamos trabalhando com você. A igualdade de Jesus com o Pai é fundamental para a nossa defesa da fé. E a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, publicada em 2017, organizada pelo próprio pastor Ezequias Soares, traz esse sentido extraordinário de entender a igualdade de Jesus com o Pai. Também é fundamental que você leia outro texto. João, capítulo 17, versículo 21. Leia esse texto com os teus alunos. E a minha oração é que você possa aprender hoje a respeito dessa igualdade de Jesus com o Pai. Se você pode, comenta nesse vídeo de onde você está me assistindo. De que lugar do Brasil ou fora do Brasil você está nos acompanhando na Escola Bíblica Dominical. Se você é professor da classe dos adultos e quer poupar o teu tempo para preparar a tua aula e organizar o teu material, eu tenho um recurso que vai te ajudar. É o Facilita EBD.
No Facilita, você encontra o esboço da aula que eu estou sempre ministrando aqui para você. Com a pesquisa, com esses versículos que eu estou citando, tudo organizado e mastigado só para você chegar e ministrar a aula. Você vai encontrar também os slides, tá? O PowerPoint, onde você pode utilizar esses recursos para abençoar vidas na escola bíblica dominical da sua igreja. A nossa proposta é uma assinatura exclusiva trimestral. Ela vai desenvolver com você esses argumentos e, ao mesmo tempo, vai te ajudar a crescer em Jesus. Você encontra isso no nosso site, facilitaebd.com.br. Você pode acessar no link na descrição desse vídeo, tá aí. É só você conhecer, saber como funciona e eu espero que você seja edificado e edificada. O primeiro ponto da aula de hoje vai trabalhar sobre a doutrina bíblica da revelação do Filho com o Pai, como proposta do pastor Ezequias. Como primeiro ponto da lição, vale a pena você ler uma passagem bíblica. Salmos, capítulo 8, versículo 4, onde você vai apresentar esse texto para os teus alunos. E o primeiro subtópico aborda, como proposta do pastor Ezequias, a ideia de filho. O pastor Ezequias Soares traz uma argumentação bíblica muito interessante, observando essa ideia de filho a partir do contexto judaico. No contexto judaico, a ideia de filho, no termo bíblico, traz essa ideia de conformidade, igualdade com o pai. E isso aqui é explicado em Mateus capítulo 23, versículos 29 ao 31. Essa ideia na teologia cristã traz exatamente para a essência de entender que Jesus é igual com o Pai em sua divindade. Tem outros fundamentos bíblicos que vão te ajudar a entender. Anote. João capítulo 5, versículo 19. Em verdade lhes digo, que o Filho nada pode fazer por si mesmo, mas somente aquilo que veio do Pai para fazer. Neste versículo bíblico, você vai perceber a evidência que Jesus deixa claro que as suas obras são a intenção direta do próprio Deus, de forma compartilhada com sendo o Pai, para que Jesus pudesse então realizar. Tem outra passagem bíblica que você pode observar após a ressurreição. Mateus capítulo 28, versículo 18. Jesus reafirma a autoridade ao dizer: toda autoridade me é dada no céu e na terra. Essa declaração fundamenta, então, essa divindade de Jesus, essa igualdade de Jesus com o Pai, sendo apresentada pela própria Escritura. Além disso, a Bíblia vai reconhecer de forma digna e extraordinária a honra que Jesus tem em igualdade com o próprio Pai, sem reservas. No sentido bíblico, você percebe isso localizado em João, capítulo 5, versículo 23. Jesus ele deixa claro esse ensinamento e vale a pena você ler esse texto junto com os teus alunos. Também é importante você observar que a igualdade e honra que Jesus tem na própria adoração é a igualdade e honra que o próprio Deus tem. Observe o texto de Apocalipse, capítulo 5, versículo 13. Dentro da palavra, você também vai perceber que o Senhor Jesus também é reconhecido em igualdade com o Pai. Nesses textos, você vai perceber a ação do próprio Jesus em reconhecimento dessa igualdade. A igualdade de Jesus com o Pai também é fundamentada dentro da própria doutrina da Trindade, como estudamos na lição de número 4. Você percebe, à luz das Escrituras, que os três, tanto o Pai como o Filho e o Espírito Santo, são um em igualdade, em visão de autoridade e, nesse sentido bíblico, em mesma essência. Você pode perceber o texto bíblico também de João capítulo 1, versículos 1 ao 3. Dentro da palavra você também encontra essa visão desde o princípio da igualdade, ou seja, da plenitude de Jesus em ser igual a Deus. Paulão explica isso. Colossenses capítulo 2,
versículo 9, Paulo explica a respeito da autoridade e da igualdade que Jesus tem. E se você entende isso biblicamente, eu quero levantar uma pergunta para você. Se Jesus é igual ao Pai, será que nós podemos adorá-lo como Senhor? Deixa o teu comentário aqui. Eu tenho uma passagem bíblica para te ajudar. Filipenses capítulo 2, versículos 10 ao 11. Vale a pena você ler esse texto com os teus alunos. Caminhando, vamos avançar. Explicando ainda a aula de hoje. O segundo subtópico trata agora sobre o significado dessa igualdade a partir de uma visão teológica. O significado teológico desse contexto da igualdade de Jesus com o Pai. Vamos entender um termo teológico junto com vocês. A união hipostática de Jesus. Essa palavra hipostática vem de um termo grego hipóstates, que traz esse sentido de descrever exatamente essa natureza divina e humana em uma única pessoa, ou seja, na pessoa de Jesus. A partir dessa compreensão teológica, você vai perceber que esse é um conceito central da própria cristologia que nós defendemos, nós como pentecostais de linha clássica. Entendendo que Jesus possui a mesma essência e a mesma substância do próprio Deus. Eu quero explicar isso pausadamente para que você possa entender que, segundo o pastor Ezequias Soares, essa natureza de igualdade e substância que Jesus tem é a mesma natureza que o próprio Deus tem. Então, essa essência é confirmada dentro do texto de João, capítulo 1, versículo 14, onde destaca que o Verbo se fez carne. O Verbo aqui é a própria pessoa de Jesus e habitou entre nós, no sentido dele ser divino e, ao mesmo tempo, agora decide habitar entre nós. Existiram concílios na história da igreja que defenderam essa teologia que nós estamos abordando com vocês. Um dos concílios que vai destacar essa visão teológica é o Concílio de Calcedônia, que aconteceu em 451. Inclusive, na aula que vem, eu vou estar muito abordando com vocês a respeito desses concílios, o de Calcedônia, o de Éfeso, para que você possa entender pela história da teologia a fundamentação de entender que Jesus, ele é verdadeiro Deus, de verdadeiro Deus também, em substância, em igualdade e poder. Isso foi definido no Concílio da Igreja em 451, no Concílio de Calcedônia. A fundamentação bíblica para demonstrar a mesma essência e mesma substância de Jesus com Deus está em Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7, onde Paulão explica isso para a gente dentro das Escrituras, onde Paulo diz, embora sendo Deus, destaque isso para os teus alunos, não considerou ser igual a Deus, que era algo que ele deveria se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e se tornando em semelhança aos homens. Olha a declaração da mesma essência que Jesus tem, descrita pelo apóstolo Paulo. Tomás de Aquino, em sua Suma Teológica, também trouxe uma perspectiva bem interessante sobre a natureza do Cristo. Ele fala sobre essa substância particular que Jesus tem, que é integrada de forma muito clara com a mesma substância do próprio Deus, explicando de forma muito clara essa visão da união hipostática que nós estamos estudando com vocês. Em profundidade, nós vamos entender que a perspectiva bíblica vai defender essa união de Cristo ser verdadeiro Deus e, ao mesmo tempo, ser verdadeiro homem, ter a mesma essência. E uma fundamentação bíblica que pode te ajudar está em Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Vale a pena você dar uma olhada nesse texto, onde você percebe o resplendor da glória de Jesus sendo descrito pelo autor da Epístola aos Hebreus. Vamos caminhando. Eu espero estar ajudando você. E eu gostaria do teu comentário nesse vídeo. O que você está achando do tema desse trimestre? Vamos então para o terceiro subtópico que aborda agora outro argumento. O Filho de Deus, nesse sentido de entender que Jesus é Filho e Deus ao mesmo tempo.
A expressão filho de Deus, de acordo com o contexto bíblico, nessa abordagem que o pastor Ezequias está trazendo, descreve um relacionamento único que Jesus tem com o próprio Deus. Olhando para a palavra, nós vamos entender que esse título também descreve a designação e a própria divindade que Jesus possui e também demonstra a sua autoridade e confirmação também do seu ministério. Para te ajudar a entender, observe o texto. Anote aí. João capítulo 10, versículos 36 e 38, onde você vai ver Jesus afirmando de forma muito clara: a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo, que é o próprio Jesus nesse sentido aqui, para que o mundo pudesse conhecer as obras do Pai. Observe, na palavra, no sentido bíblico, você percebe que Jesus agora se revela como Filho de Deus. Olhando para a Bíblia, nós vamos entender que o próprio João também confirma essa encarnação. No capítulo 1, versículo 14 do Evangelho de João, a designação de Jesus como Filho de Deus, ela vai corroborar com os sentidos do seu testemunho divino, ou seja, o seu reconhecimento divino, nesse sentido de ser tanto homem, mas ao mesmo tempo ser o Filho de Deus, ser o próprio Deus também. A partir do batismo de Jesus, você percebe essa confirmação. Vamos para a Bíblia. Observe o texto de Mateus, capítulo 3, versículo 17. Leia esse texto em sala de aula também. Aqui você vai perceber essa autêntica identidade de Jesus em estabelecer a sua autoridade. Você percebe esse reconhecimento também sendo descrito pelo próprio Natanael, que se torna discípulo de Jesus, lá em João capítulo 1, versículo 49. Leia esse texto também. Você vai perceber essa visão e esse reconhecimento do próprio Natanael, sendo judeu, em entender que Jesus é o Messias, o Filho do próprio Deus. Também podemos ler João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce ou crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo confirma aí a autoridade de Jesus e a divindade do próprio Jesus. Paulo também escrevendo sobre a autoridade de Jesus como Filho de Deus. Em Romanos capítulo 1, versículo 4, o próprio apóstolo Paulo faz questão de dizer: e foi designado o Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Gente, tem tantos versículos que vão confirmar que Jesus é o Filho de Deus e o próprio Deus também, e eu espero que isso possa ajudar você. Quero saber, na tua opinião, o que você acha sobre esse entendimento de conhecer Jesus e entender que ele é Deus, o Filho do próprio Deus. É importante que você deixe o teu comentário aqui. Vamos agora para o nosso segundo ponto, caminhando com você. No segundo ponto, nós vamos trabalhar sobre a heresia do subordinacionismo. É importante você observar isso aqui. Junto com a gente, eu vou tentar explicar da melhor maneira para que você possa passar adiante. No segundo ponto, vale a pena ler uma passagem bíblica. Amós, capítulo 7, versículo 14. Lê esse texto bíblico junto com os teus alunos. Também, vamos agora para o primeiro subtópico, que trabalha sobre Orígenes. Vamos entender quem foi esse homem e qual foi a sua contribuição nesse processo de nós entendermos agora conceitos heréticos. O subordinacionismo, explicado e orientado pelo próprio pastor Ezequias Soares, foi uma heresia que trouxe diversos problemas para a compreensão teológica da igualdade da pessoa de Jesus com o próprio Pai, ou seja, com o próprio Deus. Essa heresia foi propagada durante muito tempo por Orígenes, com a diversa produção teológica que foi expandida e compartilhada com toda a igreja.
Orígenes, ele ensinava, a partir dessa compreensão, que a doutrina afirmava que Jesus era subordinado ao Pai, ou seja, um Deus secundário e inferior à sua divindade. No sentido bíblico de entender que o Deus Pai seria o Deus Todo-Poderoso e Jesus, ao invés de ter a mesma igualdade com o Pai, seria um Deus inferior, subordinado ao próprio Pai. Essa doutrina foi propagada durante muito tempo. E a mesma coisa acontecia com a pessoa do Espírito Santo. A igualdade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo é explicada a partir do entendimento da doutrina da Trindade, fundamentada agora em Mateus capítulo 28, versículo 19, onde você vai perceber o próprio Jesus explicando essa igualdade no próprio mandato cultural, no discipulado, sendo orientado para a própria igreja. O uso singular, então, desse termo em nome aqui do Pai, ou seja, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, demonstra agora essa unidade e a mesma essência de divindade, sendo explicada pelo próprio Jesus. Olhando para essa questão, há uma rejeição, então, da doutrina do subordinacionismo, que traz essa ideia de Cristo ser subordinado ao Pai. Ela é rejeitada a partir dessa compreensão da doutrina da Trindade. E nós que somos pentecostais de linha clássica, rejeitamos então essa doutrina, porque fica claro também em outros textos. João capítulo 5, versículo 23, onde você vai perceber que o próprio Jesus, de igual modo, possui a mesma essência com o Pai. Nessa afirmação, nós vamos perceber agora a igualdade em essência de divindade, não em subordinação, mas igualdade também de forma muito clara em adoração, igualdade também em essência, igualdade também em divindade. Então, Orígenes, ele acaba trazendo essa compreensão do subordinacionismo, essa compreensão passa a ser rejeitada pela própria igreja e nós acreditamos em igualdade e unidade. Que Deus em Cristo use você entendendo esse conceito. Vamos explicar isso de forma melhor. Segundo subtópico agora, trabalha sobre o período pré-niceno. Vamos observar um período histórico da teologia cristã, que é o período pré-niceno, junto com você, como propósito pastor Ezequias, para que você possa explicar isso para os teus alunos. O subordinacionismo, sendo demonstrado como uma heresia, ele surgiu no século II da própria história da teologia e se estende até o terceiro século, que trata sobre essa ideia, como já expliquei, que Jesus é subordinado ao Pai, inferior ao Pai, menor que o Pai. Essa doutrina nega a divindade de Jesus em sua essência de igualdade com o próprio Deus. Ela passa a ser rejeitada. Estou explicando isso pausadamente para que você possa pegar. Embora reconheça que Jesus é o Filho de Deus, ela não reconhece aqui a mesma essência, a mesma divindade e, ao mesmo tempo, a mesma igualdade de Jesus com o Pai. Essa heresia, ela acaba trazendo outra compreensão sobre o conceito da Trindade. Mas a própria Trindade traz essa ideia de revelação, de entender a igualdade, a mesma essência e a mesma divindade. Observe alguns textos bíblicos. Vamos para a palavra. Pegue o texto e anote João capítulo 14, versículo 9. O próprio Jesus confirmou: quem vê a mim, vê o Pai. Você já percebe essa ideia de igualdade. Outro texto bíblico que vai confirmar isso. Apocalipse capítulo 22, versículo 13. Jesus disse: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Olha a igualdade e eternidade sendo descrita como igual com o próprio Deus. Essa compreensão trinitária, então, traz essa ideia da obra redentora de Jesus, a autoridade que Jesus tem. Vamos para a palavra. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Paulo declara: para nós há um só Deus, o Pai de todas as coisas, para
para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram feitas. Olha outro conceito que você vai perceber. Nessa visão, aqui a rejeição da ideia do subordinacionismo sendo propagado por Orígenes. Nesse sentido, você vê Paulo explicando a igualdade. Vamos observar outros textos. 1 Coríntios, capítulo 13, melhor dizendo, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14. Você vai perceber essa ideia da igualdade e conformidade com o próprio Pai que Jesus possui, a mesma essência. Então, rejeita-se aqui a ideia do subordinacionismo. Vamos caminhando com você. Vamos entender agora o terceiro subtópico do segundo ponto, que aborda conosco de forma muito clara a ideia dos métodos usados pela visão dos subordinacionistas. Quais eram os métodos usados pelos subordinacionistas? O pastor Ezequias Soares traz alguns métodos. Esses métodos eram métodos específicos, a exemplo de descrever essa visão em suas doutrinas e ortodoxias. Aqui nós vamos perceber quais são os principais métodos a serem ensinados pela visão subordinacionista. Pega um caderno e a caneta para anotar. Primeiro, a interpretação literal e isolada de textos bíblicos. Esse é o primeiro método que era utilizado pelos subordinacionistas. Frequentemente, eles utilizavam passagens isoladas, à primeira vista, tentando demonstrar uma hierarquia entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ou seja, o Pai como maior, o Filho como menor e o Espírito Santo como menor ainda. Textos a exemplo de João capítulo 14, versículo 28 aí. Você vai perceber que aqui você encontra essa visão de ideia e má interpretação também de demonstrar uma hierarquia na própria Trindade. Mas você vai perceber que Jesus ele possui a mesma natureza, a mesma essência e a mesma autoridade, fundamentada em Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8. Também outro equívoco que os subordinacionistas utilizavam, anote, é a dependência de filosofias gregas para interpretar o texto. Era comum que os subordinacionistas do século II ao III utilizassem, então, interpretações filosóficas a partir de um conceito da filosofia grega para entender a cristologia. E essas interpretações acabaram gerando aí diversas heresias, a exemplo do arianismo, que nós já trabalhamos com vocês, a exemplo de outros conceitos teológicos que nós já defendemos aqui. Mas é importante você perceber que a própria Bíblia orienta a respeito do sentido bíblico de entender que Jesus é o Senhor e, ao mesmo tempo, com a mesma essência do Pai. Vamos caminhando. Outro conceito e outro elemento que era utilizado pelos próprios subordinacionistas era a rejeição da unidade essencial da Trindade. A rejeição dessa unidade e igualdade que a Trindade apresenta era rejeitada pela interpretação dos subordinacionistas. E é importante você observar que o Filho de Deus, Jesus, ele possui a mesma essência. João capítulo 1, versículo 1, confirma isso. Então, nesse conceito, você vai perceber pela palavra que há aqui três elementos. O primeiro elemento é a utilização de passagens isoladas. O segundo elemento, dependência de filosofias gregas. E o terceiro elemento que você vai perceber que era utilizado aqui é essa compreensão de rejeitar a unidade na Trindade. A Trindade possui a unidade e a mesma essência. Pega aí e deixa Deus te usar. O que você está achando sobre esse tema? Deixa o teu comentário nesse vídeo. Vamos agora para o terceiro e último ponto. A aula já está acabando. Que legal ter você por aqui. No terceiro e último ponto, vamos trabalhar como os subordinacionistas se apresentam hoje. Chegamos no terceiro ponto. Leia uma passagem. Mateus capítulo 23, 30 e 31. Vale a pena você ler esse versículo. E observe agora
essa compreensão da visão subordinacionista sendo apresentada hoje a partir do contexto islâmico. O pastor Ezequias aborda um tema que se torna uma realidade hoje também, em entender, especialmente, uma leitura sobre esse contexto islâmico que está presente também no Brasil. É fundamental você compreender, à luz das Escrituras, que Jesus, no contexto islâmico, não é reconhecido como filho de Deus, mas apenas como um Messias e um profeta. Nesse sentido de entender que essa visão agora trabalha esse conceito de subordinacionismo. Olhando para as Escrituras, nós vamos entender que a palavra de Deus vai defender Jesus como divino. Mas no contexto islâmico, Jesus é trabalhado agora apenas como um profeta, como uma criatura, como um Messias do seu tempo. No Islã, Maomé é considerado agora como o maior profeta e ao mesmo tempo superior a Jesus, em uma hierarquia maior do que a própria pessoa de Jesus. O Alcorão, que é um texto sagrado utilizado pelos próprios muçulmanos, rejeitam essa filiação divina de Jesus com o próprio Deus. Então é fundamental que você possa entender. No entendimento islâmico, Alá, o próprio Deus, ele é o único Deus e essa ideia de Jesus como filho de Deus é uma violação aqui desse monoteísmo sendo propagado pelo próprio Islã. O Alcorão vai interpretar Jesus como uma pessoa humana, de concepção física, uma pessoa, então, de um entendimento que é trabalhada como uma visão de profeta, rejeitando a nossa compreensão cristã de entender que Jesus, ele é Deus. Em contrapartida, a Bíblia vai descrever para a gente que Jesus é o Senhor. Isso é citado em Mateus capítulo 16, versículo 16, confessado pelo próprio apóstolo Pedro, é apresentado também em João capítulo 3, versículo 16, em João capítulo 1, versículo 14 também traz essa compreensão. Por isso que nós não seguimos essa visão sendo propagada pelo Islã. Vamos caminhar agora entendendo outro movimento que trabalha essa visão do subordinacionismo e, ao mesmo tempo, rejeita a autoridade de Jesus como igual ao Pai. Em segundo lugar, como segundo subtópico, nós vamos compreender sobre o movimento dos testemunhas de Jeová. O pastor Ezequias Soares utiliza o movimento dos testemunhos de Jeová para ilustrar exatamente essa visão de entender que Jesus é menor na visão do subordinacionismo com o próprio Pai. Na perspectiva teológica dos testemunhas de Jeová, você vai perceber que a fé deles na pessoa de Jesus é totalmente diferente da nossa. Jesus, ele é apresentado como um Deus menor em relação ao próprio Deus Criador e Jesus é comparado à existência de outros deuses. Observe isso. Nesse conceito bíblico, Jeová é visto como um Deus todo-poderoso, criador de todas as coisas, e Jesus é visto como um Deus subordinado, menor, igual a outros deuses subordinados a Jeová. Essa é uma visão teológica dessa linha de pensamento que existe hoje aqui no Brasil. Essa visão, ela vai entrar contrária à compreensão que nós temos sobre a divindade de Jesus, que é plena e igual com o Pai. Fundamentado em Isaías 43, versículo 10, nós destacamos na Bíblia que a própria Bíblia vai defender de forma muito clara que Jesus Cristo possui a mesma autoridade. Olhando para a palavra também, nós vamos confirmar a divindade de Jesus e a sua unidade com o próprio Deus. E essa visão teológica de apresentar o Senhor como Jeová é também uma visão que passa a demonstrar essa compreensão de subordinacionismo, em descrever que Jesus é apenas uma criatura, apenas um Deus menor diante do Deus Todo-Poderoso. Já a fé cristã rejeita esse tipo de pensamento, reconhecendo Jesus e o Espírito Santo em igualdade com o Pai, coeternos com o Pai, com a mesma autoridade.
Mateus capítulo 28, versículo 19, vai confirmar isso. Então, olhar para essa observação é entender que a Bíblia rejeita esse conceito. Olhe para Colossenses capítulo 1, versículo 16. Paulo defende a igualdade de Jesus com o Pai. Assim, observar essa visão de distorcer e comparar Jesus como vários deuses e o Senhor Jeová como Deus todo-poderoso e criador de todas as coisas é rejeitado pela nossa compreensão cristã e pela própria Escritura. Eu espero que você possa ser uma bênção na EBD da sua igreja e que essa aula possa ter te ajudado. Se eu te ajudei, comenta aqui. Agora eu tenho umas dicas de leitura para você. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, eu tenho um texto para poder te ajudar. Em Defesa da Fé Cristã, pastor Ezequias Soares, texto publicado pela editora CPAD, você encontra no site da editora CPAD. Faça o pedido desse material. A Doutrina do Pecado, esse livro aqui é meu, tá? Você encontra na editora Santorini, ou então no Mercado Livre você vai encontrar esse material também, ou até no Amazon. Quero indicar para você a revista Obreiro Aprovado, da editora CPAD, um material sensacional que pode te ajudar a entender um pouco mais sobre a palavra e, claro, compreender sobre esses temas que estamos trabalhando nesse trimestre. E a revista Ensinador Cristão, um material de excelência que pode te ajudar a entender ainda mais sobre as Escrituras, sobre a palavra de Deus. Te aguardo por aqui na próxima lição, próxima aula, lição 7, onde nós vamos trabalhar sobre as naturezas humana e divina de Jesus. Que Deus abençoe você e até a próxima aula, se Deus quiser. Não falta, tá? Vai para a EBD e que Deus te edifique. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.